Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. A palavra do Senhor está hoje em Provérbios 16:18, que diz: antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. A outra versão diz: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então, dando continuidade à série, o que um amigo de verdade não pode fazer ou não deve fazer, a 17ª atitude é ser arrogante. Queridos, a arrogância é o orgulho excessivo que leva alguém a se considerar superior aos outros. Um amigo arrogante, na verdade, ele não o vê como uma pessoa igual a ele. Ele o vê como alguém que é inferior, desprezível e sem valor. A arrogância, ela destrói a igualdade e a reciprocidade na amizade. E é interessante, querido, porque quando nós analisamos, um amigo arrogante, a Bíblia ela diz que a arrogância ela é condenada diretamente por Deus. Por quê? Porque a arrogância produz divisão, orgulho, afastamento da sabedoria e muitas vezes de Deus. Então, o texto lido em outra versão, ele diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, A arrogância, o orgulho, a soberba. Filipenses 2:3, Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, quando você fala de arrogância, a característica de um amigo arrogante, querido, é fácil de perceber. Primeiro, ele acha que sempre está certo, é o dono da verdade, tem dificuldade de reconhecer seus erros e raramente aceita opiniões que são diferentes. Segundo, despreza conselhos, não gosta de ser corrigido, não gosta de ser, querido, orientado, confrontado, mesmo quando está errado. Terceiro, menospreza os outros, faz comparação para se sentir superior e diminui todas as suas conquistas. Quarto, fala mais do que ouve, demonstra pouco interesse pelos sentimentos e as necessidades dos amigos. Quinto, não reconhece as suas falhas, ou seja, costuma sempre transferir a culpa para outras pessoas, se justificando. Sexto, busca destaque constantemente, quer ser o centro das atenções, se incomoda quando outras pessoas recebem o reconhecimento. Sétimo, tem dificuldade de pedir perdão, considera humilhante admitir que errou. E oitavo, ele corrige com dureza e com orgulho. Então, em vez de ajudar, ele usa a correção para demonstrar poder, autoridade e superioridade. Então, se ele estiver certo, ele é o dono da verdade. E nono, não celebra a vitória dos amigos. Pode sentir inveja, ou competir quando alguém prospera. E por último, age com autossuficiência. Demonstra que não precisa de ninguém e rejeita toda e qualquer ajuda. E, queridos, quais são as consequências de ser arrogante? Então vamos lá. Quando se é um amigo arrogante, primeira consequência, a sensação de se sentir inferior. Quando você se relaciona com um amigo que é arrogante, então você sente a sensação de que você é desprezível. Segundo, a perda do respeito mútuo. Então ambas as partes, uma parte vai sofrer mais, até entender que está tudo errado, vai sofrer bastante. A criação de hierarquias destrutivas. Então a pessoa vai estar sempre aqui de uma forma superior, de uma forma maior. Isso vai gerar pequenas destruições, pequenas divisões, até que chega a uma proporção maior. O ferimento do ego, meus irmãos. Querido, a pessoa, qualquer coisa se machuca, qualquer coisa se dói, qualquer coisa se fere. O isolamento emocional,
né, e geográfico. Não só se isola emocionalmente, mas se isola geograficamente. A impossibilidade de intimidade genuína. Então, quando você lida com uma pessoa arrogante, então não há, né, como ter essa proximidade, né? É a impossibilidade da intimidade genuína. Não dá para confiar, né? Ciclos de competição e o afastamento, né, da igreja, dos irmãos e às vezes de Deus. Então, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Né? Então ele diz que o orgulho vem antes da destruição e a arrogância antes da queda. Provérbios 16, 18, como a gente leu, mas em Provérbios 8, 13, Salomão também diz: o temor do Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então são coisas que Deus odeia. Então esse tipo de comportamento não é aprovado pelos céus. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz: da mesma forma vocês são mais jovens, submetam-se aos mais velhos. Todos vocês revistam de humildade para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Querido, e Filipenses 2,3 que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Qual é o exemplo, né, de personagens bíblicos que foram arrogantes? Primeiro, Nabucodonosor, em sua arrogância, lá em Daniel 4. Querido, Nabucodonosor, ele era arrogante, né, sobre o seu poder e a sua riqueza. Então era alguém que tinha muito poder, era alguém que tinha muito status. Ele se considerava superior a todos, né? E como consequência, Deus o humilhou, transformando em um homem selvagem que comia grama como os animais. Deus abate, né, toda a arrogância de Nabucodonosor. Herodes, em sua arrogância, em Atos 12, 21 a 23, Herodes se considerava superior, né, aceitando, né, a adoração como um Deus. Como consequência, Deus o feriu de uma doença mortal, né, que levou à sua morte. Então, assim, o Senhor também abateu. E os fariseus, em sua arrogância, em Mateus 23, os fariseus eram arrogantes sobre, né, a sua piedade e conhecimento. Jesus os chamou de sepulcros caiados, ou seja, os repreendeu severamente. Então, querido, quando eu entendo que a arrogância é algo destrutivo em qualquer relacionamento, a arrogância, querido, uma pessoa arrogante é uma pessoa que realmente ela incomoda, é uma pessoa que realmente ela despreza, ela humilha. Mas qual é o contrário da arrogância? Qual é o antônimo de ser arrogante? É a humildade genuína, né? Então a humildade, ela é a marca daqueles que realmente reconhecem o valor de outras pessoas e de uma amizade. Quais são as qualidades de quem é humilde? Primeiro, reconhecimento de limitações pessoais. Ninguém é igual, ninguém tem o mesmo tempo. Uns são mais rápidos, outros são mais leves, são mais devagar. Uns são mais, eu cheguei, estou aqui. Outros são mais caladinho, fechadinho. Ninguém é igual, irmão. É reconhecer as limitações de cada um. Isso é amor. Respeito pela igualdade, né? Cada um deseja o que quer ser e está tudo bem. Respeitar. Se alguém não tem atitude, outros têm. Então o amigo é aquele que vai ajudar e não, querido, condenar. A ausência de necessidade de superioridade. Então essa pessoa ela não tem isso no coração, certo? A disposição para aprender. Na amizade não só ensina, aprende também. Abertura para a crítica, né? Reconhecer quando errou, quando está errado, ou ter uma opinião diferente. Celebração dos, né, dons de outras pessoas, se alegrar com a bênção, com a vitória, né? E por Deus estar usando outra pessoa. Se alguém está pregando, que bênção. Se pregou melhor, Deus seja louvado por isso. Se canta, se tem uma voz melhor do que a minha, que bom, Deus seja louvado pela vida dela. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor.
A distribuição dos talentos foi segundo a capacidade de cada um. Todos não têm a mesma capacidade, né? E o foco no bem-estar do outro. Querido, qual é o resultado quando a humildade genuína é praticada? Ou seja, quando nós somos humildes, qual é o resultado disso? Primeiro, cria um ambiente de igualdade, né? Permite que outros também brilhem, isso é muito bom, dá lugar ao próximo, né? Constrói confiança profunda, você reflete o caráter de Deus, você experimenta a liberdade, né? E a humildade, e você cria relacionamentos saudáveis, sem falar que você cria também um ambiente saudável. E isso é tão poderoso. Jesus, como fiel amigo, querido, Jesus foi profundamente humilde. Aleluia. Embora fosse o Filho de Deus, ele se humilhou. Em Filipenses 2, 5, 8, Paulo escreve sobre a humildade de Jesus. Ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo por natureza Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a humildade de Jesus foi tão grande que em João 13 ele lava os pés dos seus discípulos. Isso é um ato, né, de uma humildade extrema, profunda. Por quê? Porque lavar os pés era, querido, a posição de um escravo inferior. E Jesus faz isso. Jesus quebra todo o paradigma, sabe, de superioridade, de autoridade, de liderança, de serviço, né? Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E isso é poderoso. Dentro de uma prática, né? Se você de fato é um amigo de verdade, ou você quer ser um amigo verdadeiro, então, primeiro, cultive humildade entre os seus irmãos. Cultive a humildade sobre os seus irmãos. Cultive humildade sobre o talento de cada um, sobre os dons de cada um. Reconheça a limitação de cada um. Ninguém é igual. Todo mundo tem temperamentos diferentes, todo mundo age totalmente diferente. Respeite a igualdade da amizade. Respeite as pessoas. Celebre, né, a vida, né, o sucesso, as vitórias uns dos outros. Se alegre quando a vitória chegar na vida de alguém. Seja aberto a opiniões, a crítica, a uma opinião diferente da sua. Crie um ambiente onde a humildade é valorizada. Somos responsáveis por isso. E seja um exemplo de humildade. E isso é poderoso. Irmãos, um amigo verdadeiro, ele é humilde. Um amigo falso, ele é arrogante. Pessoas arrogantes são pessoas sem filtros, donos da verdade, né? São pessoas que carregam soberba. E Deus abomina isso. A humildade é o alicerce da amizade. A arrogância é a ruína dessa amizade. Então, para fechar, para concluir, ser arrogante é ser incompatível com a verdadeira amizade. Um amigo arrogante não consegue ver com igualdade, vê com inferioridade ou com superioridade. A humildade genuína é a marca de uma verdadeira amizade. Quando você escolhe ser humilde ou tem, né, uma postura de humildade, você reflete o caráter de Cristo. Você constrói relacionamentos que vão prosperar, que vão ser duradouros, aonde a igualdade, né, ela será respeitada. Pai, em nome de Jesus eu oro, abençoo sua vida, sua casa e sua família. Declaro sobre você a bênção do Senhor, que a mão do Eterno te faça prosperar, que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz. Deixe seu comentário.